A palavra do Senhor, ela nos diz assim, acompanha a leitura. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o reino referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de cabelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, ao dissuadi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo na água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça e oremos. Ó Deus santo e bendito, nós te suplicamos, ó Deus, agora pela instrução do nosso coração por meio deste texto das Escrituras, e te pedimos que o nosso coração esteja aberto como portas ou portais que estão escancarados, prontos a receber, ó Deus, o teu Filho. E é Ele que vai instruir-nos agora. Não leve em conta, ó Deus, mais uma vez te pedimos, não leve em conta, ó Deus, as nossas limitações e fraquezas. Mas seja, ó Deus, a voz do Senhor Jesus falando ao nosso coração por meio da exposição das Escrituras neste momento concernente ao teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nos capítulos 1 e 2, nós havíamos visto aqui sobre a chegada do Messias. Nós vimos também sobre a veneração daqueles grandes sábios, os magos, os chamados magos porque eles eram gentios e grandes sábios dos tempos dos pagãos, e eles foram adorar o Messias. Nós vimos também a rejeição dos judeus em relação ao Messias, e tudo isso aqui nos capítulos 1 e 2, nós vimos que aqui ele fala da realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu anúncio, desde o seu nascimento e desde o momento em que nos seus primeiros anos de vida o nosso Senhor Jesus também foi rejeitado e perseguido. Mas aqui a ênfase nesses dois primeiros capítulos foi revelar aqui a humanidade e também a humilhação do nosso Senhor Jesus. O texto aqui nos é claro em dizer que Jesus ele começou em certa medida a padecer, a sofrer o seu estado de humilhação quando ele teve de se tornar homem. Isso foi o que nós verificamos até o momento. O capítulo 3 agora nos leva de volta à realeza do nosso Senhor Jesus por meio do seu último profeta. Então nós vamos voltar agora de novo ao aspecto, a ênfase maior na pessoa de Cristo como agora o ofício de rei, a partir do momento agora que nos aparece aqui repentinamente um profeta. E de antemão eu já digo aqui que o capítulo 3
Quando fala de João Batista, ele não está centralizando esse relato aqui da pessoa de João Batista, mas a ênfase aqui no capítulo 3 é destacarmos o próprio Senhor Jesus Cristo, pela boca do próprio João Batista. Nós podemos afirmar isso porque nós sabemos que pelas próprias palavras que João Batista ele declarou sobre si mesmo e também sobre o nosso Senhor Jesus, estão claras aí nos versos 11 e 12, num outro momento nós vamos ter a exposição desses versos. Mas o que nós vamos verificar neste capítulo aqui trata da mensagem que deve ser anunciada sobre a natureza do ministério messiânico de Jesus Cristo e quais são aqui o efeito desse ministério, os efeitos desse ofício real do nosso Senhor Jesus no mundo. O texto aqui do capítulo 3, então, ele pode ser dividido em duas partes gerais. E eu estou me referindo então a todo o capítulo 3, mesmo que a gente só vá fazer a exposição dos 3 primeiros versos aqui. O primeiro ponto que nós vamos verificar desde o verso 1 até o final é que João Batista, como esse mensageiro, e também qual é a sua mensagem, quem é esse mensageiro aqui do Messias e qual é a mensagem que ele transmite sobre o Messias. O outro ponto que é de extrema importância para nós no desenvolvimento aqui do capítulo 3 é qual é a relação que esse mensageiro, ou também a gente pode dizer que esse profeta tem com o Messias. Então nós veremos sobre esse mensageiro, veremos aqui também sobre a sua mensagem, o conteúdo da sua mensagem, da sua pregação, e qual foi a relação estabelecida entre ele e o Messias, para que nessa relação, nessa comparação entre João Batista e nosso Senhor Jesus, ficasse claro, ficasse evidente, inclusive por manifestação ali, digamos, teofânica. Foi a última vez então que isso acontece, por manifestação teofânica. Nos últimos períodos da antiga aliança, nós temos ali então a confirmação de que Jesus é o Rei e Jesus, ele é o Salvador do mundo. Em primeiro lugar, o verso 1 aqui ele nos dá um pequeno indício sobre o período em que se seguiu aqueles episódios que estão aqui relatados no capítulo 3 sobre João Batista. O evangelista aqui, Mateus, meus irmãos, ele inicia a sua narrativa usando exatamente aqui essa expressão, naqueles dias, e é aqui que nós vamos começar a exposição então do capítulo 3. Nós devemos lembrar que os dias em que João Batista ele está desenvolvendo o seu ministério profético, Jesus já era adulto. Jesus ele já tinha a sua faixa etária de pelo menos 30 ou 31 anos de idade. Desde o relato do capítulo 2 até o capítulo 3, haviam-se passado pelo menos então aí a faixa de 30 anos. E Mateus aqui ele faz uma interrupção abrupta. Ele não vai falar nada aqui sobre a infância de Jesus. E de imediato isso realmente não nos é aqui relevante quando se trata do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que se pode perceber é que a infância de Jesus, ela deve ser resumida em apenas uma única palavra, ou podemos dizer em uma única frase do evangelista Lucas, lá no capítulo 1, verso 80, quando ele vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Essa colocação de Lucas no capítulo 1, verso 80, nos remete muito bem aqui ao contexto também histórico de Mateus capítulo 3. Quando ele vai falar sobre o fato de que João Batista, ele ministrava no deserto. Nós vamos chegar nesse ponto do deserto mais à frente. Mas aqui, nós precisamos saber que é necessário destacar que a infância e a juventude de Jesus, ela se resume em apenas uma única palavra: obediência. Não é necessário nós sabermos nada além do que saber que o nosso Senhor Jesus, desde os seus primeiros anos de vida, aliás, desde a sua concepção, mas até que ele então seguisse a sua fase adulta, madura, ele foi obediente a toda a lei de Deus, e o Filho de Deus aqui ele foi submetido a um percurso natural de desenvolvimento humano, tendo que ele aqui se colocar em obediência total aos seus pais terrenos, ter de ser criado, ter de ser educado, instruído sobre os cuidados de 2 adultos, de 2 seres humanos, que por sinal eram pecadores. Então isso mais uma vez nos remete ao estado de humilhação de Jesus. Ele tem que ser submisso
Há dois adultos que pecam, que de alguma forma Jesus teve de suportar. Dois eram crentes, obviamente, crentes da antiga aliança, mas crentes que pecam, ou que pecavam. E esses dois adultos, seu pai e a sua mãe, de alguma forma, em alguns momentos da educação de Jesus, eles erraram. De alguma forma, eles falharam em algumas coisas. Todo pai, toda mãe falha. Talvez no exagero da educação, do zelo, algumas coisas que passaram batido, especialmente na relação não apenas de Jesus, mas também nós somos lembrados que Jesus teve irmãos. Ele foi o filho mais velho de Maria. Mas em todas essas coisas, Jesus suportou, obediente, submisso a todo esse processo que foi estabelecido sobre ele. Mas assim, meus irmãos, como todo rei, o que nos é importante essa primeira expressão, que nos lembra o contexto histórico aqui do nosso Senhor Jesus até chegar à fase adulta? Isso aqui nos lembra que como todo rei, que antes dele exercer o seu ofício real, ele deve ser primeiro preparado para isso. E foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus nesse período da sua infância e juventude até chegar aos seus 30 anos de idade. Jesus foi totalmente submisso a todo o preparo que era necessário para que pudesse desenvolver seu ministério messiânico. O capítulo 3, então, ele está nos apontando para essa etapa final desse preparo do nosso Senhor Jesus aqui. Portanto, naqueles dias, que é a expressão usada literalmente aqui, antes que o nosso Senhor Jesus começasse a sua obra messiânica, Deus aqui envia um último mensageiro desse rei. Deus envia então o último profeta que antecede, prepara o caminho da chegada e também do desenvolvimento, o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo como rei do seu povo. Aqui nós entramos então na segunda parte do sermão. Quem era esse mensageiro? E qual é aqui a sua mensagem sobre o Messias? A primeira informação que nos é dada aqui é que João Batista ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Esta primeira parte nos revela, meus irmãos, que o ministério de João Batista não começou com pompas ou eventos chamativos. Mas o texto nos diz que simplesmente ele apareceu no deserto e, como um anônimo, começou a pregar e profetizar. O texto não nos dá detalhes de como ele iniciou o seu ministério. Há indícios em outros evangelhos, nós podemos saber que isso acontece desde muito cedo. Mas ainda assim, nós sabemos, conforme o texto de Mateus capítulo 3, Mateus aqui ele tem a intenção de não se estender tanto, mas ao mesmo tempo de colocar as palavras certas, precisas, para que não ficasse com as informações vagas. Então nós sabemos que simplesmente o caráter do ministério de João Batista, ele se assemelha ao ministério profético de Elias, em Malaquias. Há uma profecia que diz que antes que viesse o Consolador, o Messias, Deus suscitaria Elias para que viesse preparar o caminho, para que viesse anunciar a vinda desse Messias, viesse anteceder o caminho desse Messias. É interessante ver porque a expectativa então dos judeus, desde Malaquias até a vinda de João Batista e do nosso Senhor Jesus Cristo, a expectativa era que Elias, porque veja, Elias não morreu. No contexto, o que acontece com Elias? Elias ele foi transladado. Elias ele não sofre o processo da morte, nem Enoque e nem Elias. No caso de Elias, o ministério de Elias, as características do ministério de Elias se parecem muito, se assemelham muito com João Batista. Então, quando os judeus já tinham a expectativa, isso sendo alimentado durante 400 anos, em que Deus ficou em silêncio, nenhum profeta mais falava, eles olhavam para João Batista e veja, essa primeira parte se assemelha muito no sentido de que Elias simplesmente apareceu. Não nos diz de onde ele vem, não nos diz exatamente toda a sua linhagem histórica, mas simplesmente diz que Elias apareceu diante de Acabe e de Jezabel e falou o que Deus mandou falar para eles. E foram palavras, e aí vem o segundo aspecto que se assemelha às profecias e ao ministério de Elias, com João Batista, porque as palavras de Elias não eram palavras brandas. As palavras do profeta Elias eram palavras duras, eram palavras que tinham um tom
extremamente ofensiva aos ouvidos da corte do rei Acabe naquele contexto. João Batista, então, ele exatamente se assemelha a esse contexto aqui do que envolve, muitos talvez achavam, eu poderia dizer que a grande maioria dos judeus achava até que João Batista era Elias, mas não era. O próprio João Batista, ele vai dizer isso mais à frente, dizendo: olha, eu não sou este que vocês estão esperando, mas eu sou aquele que antecede e prepara o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do nosso Messias. Então, nesse contexto, é que nos é dada aqui a informação de que João Batista apareceu pregando no deserto. Esta primeira parte, ela nos revela que o ministério de João Batista, ele então se segue aqui em um lugar árido, um lugar naturalmente cheio de perigos e dificuldades naturais, porque era o deserto. Mas apesar de todas essas características negativas concernente ao deserto, ainda assim não era um lugar inóspito. Há dois aspectos importantes aqui, que primeiro, era um lugar habitável, porque ali havia a criação de animais, mesmo sendo um deserto. Isso é muito comum no contexto do Oriente Médio, você encontrar pastores de rebanhos de animais no deserto. Havia também ali pequenos vilarejos, povoados, em números pequenos, mas que haviam muitos vilarejos no deserto de pessoas que, em certa medida, não eram bem quistos nas cidades, de pessoas que não tinham boas condições financeiras, e pessoas também que eram, em certa medida, renegados ali, e que percorriam pelo deserto, ou viviam como nômades no deserto, ou que se instalavam ali por algum motivo. A razão disto aqui, meus irmãos, agora de novo é o foco quando nós somos lembrados que entre Malaquias e João Batista havia se passado 400 anos onde o povo de Israel não ouvia mais Deus falar com eles por meio de profecias. 400 anos. Não sei se você pode imaginar o que é uma igreja. O que é uma igreja que passa 1, 2, 3, talvez 10 anos, quem sabe 40 anos, onde uma ou duas gerações se passam, e eles não têm mais ouvido a fiel pregação da palavra do Senhor. E aqui não é simplesmente ouvir o que é fiel pregação da palavra do Senhor, mas eles não ouviam mais a voz de Deus falando com eles. E isso não foi 40 anos, isso foi 400 anos. E aqui então nos remete ao fato de que os judeus, por causa disso, eles ansiavam desesperadamente por um pregador. Eles ansiavam desesperadamente por um profeta que viesse falar. Então, por isso que João Batista ter ido ao deserto, naquelas localidades ali, nos lembra então o fato de que as pessoas, apesar das dificuldades naturais, apesar das dificuldades e os riscos que era passar pelo deserto, porque ali também haviam bandidos, assaltantes, ladrões, então não era um percurso tão simples. As dificuldades de seguir o caminho até onde João Batista estava, eles transpassavam tudo isso para que pudessem ouvir Elias, melhor dizendo, João Batista pregar. Eles foram ali para ouvir a voz do Senhor. Isto nos explica por que o povo judeu, ao mesmo tempo, no contexto da Judéia, em Jerusalém, eles não sabiam discernir o que os magos do Oriente, por exemplo, estavam perguntando sobre o rei que havia nascido. 400 anos sem ouvir as profecias e sem se lembrar delas, explica o tamanho, a imensidão, o abismo da ignorância do povo de Israel naqueles dias que sucederam a vinda do Messias, o seu nascimento e também a sua rejeição. Agora, somado a isso, 430 anos, que é exatamente o período em que também o povo de Israel, eles ficaram escravos no Egito, 430 anos. E o Senhor levantou Moisés para que falasse, e assim o povo pudesse ouvir a voz de Deus através do seu primeiro profeta, do seu primeiro, aquele que seria o libertador do seu povo, que é o chamado também primeiro rei, e que teria depois ele como seu mediador, para que pudesse então transmitir ao povo e também interceder ao mesmo tempo em favor do povo diante de Deus. Aqui nós temos agora isso se cumprindo quando vem o Messias.
E João Batista é esse precursor, dizendo que Jesus Cristo ele tem esse mesmo caráter aqui, no que diz respeito a tirar o povo da ignorância, tirar o povo daquela religiosidade idólatra, legalista, dos fariseus, e os levar de volta agora ao percurso, a um caminho onde eles pudessem agora ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Então, o ofício real, o ofício de Jesus Cristo como rei, se entrelaça, se mistura aqui com o ofício de profeta. O rei também prega a sua palavra ao seu povo. É o próprio rei quem fala com o seu povo. Então veja que nesse ponto nós temos aqui o verbo querusso, que é usado para lembrar como que João Batista falava. O verbo grego aqui, querusso, significa literalmente proclamação pública. Por isso que ele pregava no deserto, ao céu aberto, para que todos ouvissem. Esse verbo aqui, meus irmãos, nos indica aqui qual era o caráter da mensagem de João Batista. Ele não era um mensageiro qualquer, não era um mensageiro comum, mas era um alto oficial de um rei proclamando a sua chegada e a inauguração do seu reino. Nos tempos antigos, os reis eles tinham seus mensageiros reais. Para que a gente possa ilustrar isso, eles tinham mensageiros reais. Outros, inclusive, chamavam eles de embaixadores. A função desses mensageiros reais, que também podem ser chamados de arautos, era de anunciar a chegada de um rei em um determinado lugar, um vilarejo, onde tivesse os seus súditos. Ou, por vezes, também de proclamar as leis, os decretos, a vontade desse rei aos seus súditos. Por muitas vezes também, esses embaixadores, eles tinham algumas missões arriscadas, bem arriscadas. Eles também eram designados como mensageiros aos reinos inimigos. Não iam com escoltas, não podiam fazer isso, eles não podiam ter homens armados protegendo ele, até porque era desnecessário, eles iam entrar na terra dos inimigos. Então eles iam simplesmente como mensageiros, sozinhos, e eles deveriam transmitir a mensagem do seu rei a esses inimigos quando eles estavam em iminência de guerra. Eles deveriam dizer que o seu rei exigia rendição daqueles inimigos, porque senão aqueles inimigos seriam destruídos pelo seu rei. Muitos mensageiros, muitos embaixadores desses foram mortos por suas palavras consideradas ofensivas pelos seus inimigos. A palavra querusso, então, ela tem esse tom de alguém aqui que ele exerce um ofício de mensageiro real, como foi João Batista, um ofício de tamanha honra, mas ao mesmo tempo de tamanho risco e perigo. E por que tanto risco assim? A primeira razão é que ele representava o Messias. Nós já vimos que esse Messias, quando pequeno, ele já tinha sido ameaçado de morte e rejeitado pelo seu próprio povo. Isso já é um risco. É quem ele representa. Alguém que está sendo rejeitado. Vamos lembrar disso mais uma vez. Mas a segunda razão diz respeito à própria mensagem do Messias. Primeiro é quem é o Messias. Segundo lugar, é a mensagem que todo embaixador, é a mensagem que todo mensageiro desse rei, ele tem que transmitir, ele tem que falar exatamente o que esse rei quer. E você pode verificar isso, abra sua Bíblia no Salmo de número 2, porque ali são palavras que não são bonitas, não são palavras de negociações aqui no Salmo 2, o Salmo 2 tem esse caráter aqui, do que significa, que tipo de mensagem o Evangelho, em essência, ele nos traz para os inimigos desse rei. Ele diz assim, Salmo 2: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, veja a mensagem desse rei.
Todo mensageiro tem que falar isso aqui. Aquela conversinha de que nós temos que usar o velho jargão de que Jesus te ama, Jesus te quer bem. Isso é distorcido. Isso demonstra inclusive covardia por parte do pregador quando ele não fala exatamente qual é a essência da mensagem desse rei. Olha o tom aqui das palavras desse rei, e é isso que ele manda os seus mensageiros falarem. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Só há um caminho para os inimigos desse rei. Ou vocês se rendem aos pés desse rei, ou vocês serão mortos, destruídos. Porque bem-aventurado, feliz é aquele que tem sensatez de não levantar a sua mão contra esse rei, de não levantar a sua voz contra esse rei, de não se levantar contra esse rei, mas ele se curva diante desse rei e o recebe como seu rei. Esses são os tons aqui das palavras que claramente convergem aqui no contexto do que João Batista ele pregava, e ele não era bem quisto entre muitos judeus. Muitos ouviam ele, mas nem todos se agradavam do que ele pregava, especialmente o seu principal oponente naquele contexto, que era o rei Herodes. O verso 1, ele nos diz que a mensagem de João Batista consistia em duas verdades centrais. Olha esses elementos centrais aqui da pregação de João Batista. Primeiro, arrependimento. Segundo, ele lembra que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está estabelecido. Estas duas verdades centrais que João Batista anuncia em alto bom som, não era dele mesmo, mas era a própria mensagem do Messias, e isso nos lembra que toda a pregação revela a própria mensagem do Messias. E isso aqui nos lembra que a autoridade que um pregador ele exerce sobre os seus ouvintes. Todo pregador exerce autoridade quando publicamente ele anuncia algo aos seus ouvintes. Contudo, a autoridade do pregador desse Messias não se baseia nele mesmo, mas se baseia em quem ele represente, mesmo que isso venha custar a sua própria vida. E este era o caso aqui de João Batista, porque a mensagem que João Batista proclamava não era dele mesmo, mas era representando Jesus Cristo como Messias. Mateus agora, ele chega no coração do ministério messiânico de Jesus através das palavras aqui de João Batista. Jesus, ele veio estabelecer um reino sobre o mundo. Ele veio tanto estabelecer um reino no mundo, mas ele veio também estabelecer um reino sobre todo este mundo que ele mesmo por sua palavra criou. Um reino que se estabelece no mundo, nessa ordem cósmica, mas ao mesmo tempo também lembrando que o seu poder agora será, veja, Cristo sempre teve poder sobre o seu mundo, mesmo que corrompido pelo pecado. Isso é uma verdade que a gente não pode esquecer nunca. Como se talvez no Antigo Testamento Jesus não tivesse nenhum poder, como se Deus não tivesse nenhum poder sobre o seu mundo criado. E que só a partir de Jesus agora ele passa a ter algum governo e poder e que ele derrota as forças de Satanás, como se Satanás estivesse avançando e estivesse vantagem sobre Jesus Cristo. Satanás nunca teve alguma vantagem sobre nosso Senhor Jesus. Satanás ele sempre esteve debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Isso aqui nos deixa claro que o reino agora não é que ele está sendo inaugurado porque ele nunca existiu, mas isso aqui está nos lembrando que o reino do Messias, o reino dos céus, ele está sendo revelado. Veja a diferença. Estava oculto, por isso que as pessoas estavam na ignorância e nas trevas. Percebem isso? O reino primeiro ele é chamado, Mateus fala, reino dos céus. É interessante ver a visibilidade que ele dá, o sentido teológico dessa expressão, porque ele usa os mesmos conceitos teológicos dos judeus na época, quando ele lembra que a ideia é de que
do céu viria o Messias. Dos céus desceria o Messias com pompa, honras, e ele então se estabeleceria no meio do seu povo, e o seu povo viria e confirmaria ele como Messias por causa dessa pompa, porque ele vem dos céus. Mas veja que o conceito de reino estabelecido aqui pela pregação de João Batista não é algo que é externo, mas é algo que é interno no contexto que nos é aplicado aqui. Este aqui, meus irmãos, nos é explicado que este reino ele é distinto do modelo dos reinos que o mundo conhece. Os judeus que esperavam esse reino de Israel sendo restaurado como se fosse nos dias de Davi e Salomão, que esperavam um Messias que lhe reconduzisse à independência político-militar do domínio romano. Não era esse reino que o nosso Senhor Jesus tinha estabelecido, e muito menos esse é o reino que João Batista pregava. Mas aqui nós temos o reino dos céus tendo o seu caráter, em vez de externo, mas o seu caráter agora interno. O reino dos céus tem o seu domínio total e não parcial sobre o mundo, porque esse reino aqui ele não tem fronteiras, não tem cerca. Como é bom você viver num país onde não há portões, onde não há muros, porque quando você vai para um país, quando você vai para um lugar onde todos vivem em um lugar onde suas casas, suas residências, suas instalações públicas, todo o seu ambiente, não há necessidade que haja muros para lhe protegerem de inimigos, porque eles vivem em liberdade. Porque eles vivem livres, porque o seu reino estabeleceu essa liberdade para eles, e é o seu rei quem guarda e protege o seu povo. Ele está falando então de um reino que não tem fronteiras, não tem portões. Ele nos fala aqui de um reino, o reino dos céus, que pertence ao Messias e não é imposto com força das armas ou do medo, mas é um reino dinâmico, voluntário, irresistível e gracioso, porque é um reino que vai direto à consciência de pecadores que estão escravizados, aprisionados, acorrentados ao pecado. Não é um reino saudosista e antiguíssimo, mas é um reino perpétuo, é um reino eterno, porque ele não é temporário, ele não é transitório. Os reinos antigos, eles eram transitórios, mesmo que durasse tanto tempo. As pessoas gostavam de identificar os reinos a partir das suas dinastias. O próprio Herodes botou o nome de Herodes porque eles eram não apenas um homem, mas eram toda uma linhagem seguindo através de um mesmo nome. Faraós, César, mas reinos que caíram, tiveram a sua ascensão, mas caíram. O reino do nosso Senhor Jesus, o reino do Messias, que esse é o seu título, é de uma linhagem que segue para todo sempre, através de um único rei. Esse reino perdura para todo sempre. Esse reino, meus irmãos, não é de nenhum outro governante, senão aquele que, infelizmente, muitos reis não chegaram sequer a fincar as suas bandeiras no lugar que é inacessível ao homem, que é o seu coração. Mas o reino dos céus é um reino de consciência. Por isso que ele diz: arrependei-vos dos seus pecados. Essa é a mensagem desse reino. Arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino dos céus está posto, agora está revelado diante de nós. O verso 3, agora ele prossegue dizendo por que João Batista foi designado como o último e o mais próximo profeta do Messias. Nós vamos agora à profecia de Isaías capítulo 40, verso 3. Mateus se refere ao cumprimento dessa profecia aqui. O cumprimento dessa profecia, que está bem claro aí no verso 3 de Mateus capítulo 3, a coincidência é muito interessante. Isaías 40, verso 3 e Mateus capítulo 3, verso 3. Mas a profecia está aí, você a priori não precisa abrir, mas você fique à vontade. Eu quero lembrar que lá em Isaías 40, os versos 1 e 2,
O cumprimento dessa profecia se refere à vinda do Messias, como está claro nos primeiros versos de Isaías 40. E o verso 3, ele fala do seu precursor, do seu mensageiro. O contexto aqui da profecia de Isaías se remete ao retorno do povo de Deus à sua terra natal. O povo de Israel, ele voltaria com júbilo para a Palestina e eles percorreriam seu caminho da Babilônia até Jerusalém. E então aqui um mensageiro, ele anuncia que o caminho do Senhor deve ser preparado para que ele, esse rei, possa guiá-los de volta à sua pátria. Esta profecia é uma clara referência à vinda de Jesus Cristo como guia do seu povo de volta ao caminho do reino dos céus, percebendo a semelhança disso, da pregação de João Batista com a profecia se cumprindo através dele. O único caminho que leva ao reino dos céus, resumidamente, é Cristo. Esse é o tom aqui das profecias anunciadas por Isaías. Veja aí a relação do que é dito no verso 2, como também no verso 3, onde a mensagem de João Batista envolve duas coisas importantes, e eu vou repeti-las mais uma vez: falar do arrependimento e falar da chegada do reino messiânico. Esses dois elementos centrais na pregação de João Batista se harmonizam com a profecia aqui de Isaías 40, verso 3, quando ele vai dizer: preparai o caminho e endireitai as suas veredas. A ideia aqui é que antes que esse rei chegue, é necessário preparar o seu caminho. É necessário endireitar suas veredas. Os mensageiros reais, permite mais uma ilustração, os mensageiros reais sempre eram designados ao instruir os seus súditos em como eles deveriam receber e reverenciar o seu rei quando ele chegasse até eles. Por isso que primeiro os reis mandavam mensageiros, mandavam pessoas que os instruíssem sobre, olha, como você deve se curvar, como você deve reverenciar esse rei, porque ele é o seu rei. Primeiro eles eram instruídos. Esse é o tom aqui das palavras de João Batista, quando ele está exatamente dizendo, ou recebendo essa instrução, quanto aos seus ouvintes, instruções fundamentais aos seus ouvintes. Primeiro, quando ele está dizendo, mude a sua postura, mude a sua concepção em relação a esse rei. Esse é o sentido do preparar o caminho e endireitar as suas veredas. Não se indisponha com esse rei, mas se converta a ele em seu coração. E segundo, quando ele diz, olha, limpem o caminho que ele irá percorrer. Um rei não pode passar por um caminho sujo. Em outras palavras, a gente pode dizer de forma muito simples que um rei não pode entrar no coração de alguém como sendo um coração sujo, imundo. Um rei não fica num lugar imundo. O coração daqueles que se rendem a esse rei deve ser como uma sala nobre de um grande palácio, limpo, revestido de ouro. É o lugar onde o rei dignamente deve ficar. Esse é o sentido aqui das palavras de João Batista, que se cumpre através ali de Isaías, quando ele está dizendo, olha, pavimentem esse caminho, preparem essa estrada, tirem as pedras do caminho para que vocês o recebam com honra e dignidade de um rei. E aí, mais uma vez, é necessário nós lembrarmos que esta mensagem do profeta Isaías, ele tem o seu caráter interno, porque aqui a palavra caminho e também a palavra vereda sempre foi usada nas Escrituras para se referir à vida e o coração de uma pessoa. E agora estas mesmas expressões se encontram aqui com a palavra reino, o caminho que leva o homem ao reino dos céus. É Cristo. O único modo de entrar no reino dos céus é percorrendo o caminho que o Messias lhe guiar. Jesus, então, em outras palavras aqui, é o único caminho para o reino do seu Pai. Eu quero fazer as aplicações finais concernente ao que nós vimos até aqui o momento, verso 3. As aplicações que eu quero trazer envolvem dois pontos centrais aqui. Primeiro, a postura do nosso Senhor Jesus em relação aos dias que antecedem o seu ministério público. Segundo, tem a ver também com o próprio ministério profético de João Batista como pregador desse Messias e a sua mensagem para os nossos dias. Primeiro ponto que eu quero destacar é que João Batista aqui, meus irmãos, é um modelo a ser seguido como pregador, mas ao mesmo tempo também é um modelo a ser atendido e é o tipo de pregador que os ouvintes devem ouvir. João Batista. Ele foi o último profeta da antiga aliança, mesmo que a sua história esteja registrada no início aqui do Novo Testamento. Mas ele ainda estava sob a orientação e a administração da antiga aliança. Mas é interessante ver que a postura e também a mensagem de João Batista, apesar de ser um pregador da antiga aliança,
Primeiro, não foi diferente das pregações dos outros profetas anteriores a ele. A mensagem era a mesma. Ao mesmo tempo que você percebe que a mensagem, a pregação de João Batista, ela não foi apenas para a sua época. Mas a mensagem, a pregação de João Batista foi e é também para o nosso tempo. A mesma mensagem deve ser anunciada. Você pode perceber aí no verso 4, apenas uma menção, que o verso 4 nos lembra que o mensageiro do rei deve se assemelhar a ele em sua conduta e postura. Que o mensageiro do rei, como foi João Batista, deve assumir a semelhança da humildade que Jesus Cristo também assumiu quando ele se tornou homem, quando ele foi encarnado. Os pregadores de Cristo, eles devem assumir a mesma semelhança em seu coração quando eles estiverem pregando em nome de Cristo. Essa mensagem não mudou, e esses mensageiros e pregadores devem ter a mesma postura que João Batista teve. Toda pregação deve consistir em duas coisas importantes: falar de Cristo e falar de arrependimento de pecados. A questão é que isso, infelizmente, soa como ofensivo ao coração dos ouvintes da pregação. Eu acho curioso e acho interessante como é ver que muitos ouvintes que não gostam de ouvir sobre isso, não gostam de ouvir sobre pecado e arrependimento, mas ao mesmo tempo eles estão quase que todos os domingos ouvindo o rei falar. É curioso isso. Isso é algo misterioso. Eles estão aqui, ou em outros lugares, e estão sempre ouvindo, mas ainda ao mesmo tempo seu coração está resistente a essa mensagem que diz: você é tolo, você é ignorante. Você é um pecador. Acho que mais do que falar tolo, ignorante, é quando uma pessoa lhe ouve: você é um pecador. Isso talvez torne-se muito mais ofensivo do que qualquer outro termo que seja pejorativo a uma pessoa. Porque é interessante ver que essas terminologias, essas qualificações pejorativas, porque elas são mesmo, elas vão de encontro, eles se tornam ofensivos ao coração do pecador, porque aquilo vai direto ao seu próprio caráter. Desnuda. Se ele finge na sua personalidade agradar-se desse rei, se ele finge no seu comportamento externo agradar-se desse rei, talvez por isso ele venha ou ela venha todo domingo ouvir a mensagem desse rei. Mas em algum momento, quando essa mensagem vai direto ao coração dele, porque mexe com o caráter dele, traz à tona e expõe os pecados dele ou dela, e ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus já foi revelado, nada mais estará oculto. Apesar disso, todos esses pregadores devem assumir essa semelhança daquilo que João Batista assumiu em relação à pregação e o anúncio desse Messias. Segunda aplicação é a mensagem aqui de João Batista. Em consequência disso, a mensagem de João Batista, ela não era a sua, mas ela era a mensagem do seu rei, da mesma forma que todo pregador deve dizer aos seus ouvintes exatamente as mesmas palavras desse rei em relação ao seu caminho. A mensagem do pregador não deve ser outra senão lembrar aos seus ouvintes que eles devem preparar o seu coração quando o rei falar. Que os seus ouvintes devem baixar a guarda, despir-se da sua arrogância, da indisposição com esse rei, e se curvar quando ele falar por meio dos seus mensageiros. Terceira aplicação é lembrarmos que muitos desses ouvintes não atendem, e eu digo muitos, muito mais teremos aqueles que serão hostis aos mensageiros do rei do que os que vão ouvir. Martyn Lloyd-Jones me permite um exemplo histórico sobre isso. Martyn Lloyd-Jones, quando ele iniciou seu ministério na capela de Westminster, ele não era bem quisto pela maioria dos membros
da igreja que ele começou a pastorear, porque eles consideravam exatamente isso que eu disse anteriormente. Eles consideravam a pregação de Martyn Lloyd-Jones, primeiro eles achavam ele pedante para falar. Achavam que ele era muito prolixo e repetitivo para falar. Mas o que mais irritava, o que mais era ofensivo aos ouvidos de muitos dos seus membros, era que eles reclamavam que muitas vezes, várias vezes, repetidas vezes, Martyn Lloyd-Jones, ele os chamava de tolos, ignorantes, chamava-os de filhos das trevas, de adoradores do diabo. Há vários sermões dele que ele usa essa expressão. Adoradores do diabo. Ele simplesmente ele gostava e admirava muito as pregações dos puritanos. Então imagino eu que ele tenha copiado muito bem a postura deles quando eles pregavam. E o que era mais ofensivo, quando eles sempre reclamavam que Martyn Lloyd-Jones só falava de pecado, 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 pecado. Há um dado curioso na história de Martyn Lloyd-Jones, porque ele foi chamado para ser médico na época da família real britânica, foi assistente-chefe médico. Ele não atendia só a família real, mas ele também dedicava parte do seu trabalho à medicina pública. E ele viveu numa época de grande crise econômica na Inglaterra. A pobreza assolou a Inglaterra, especialmente a cidade de Londres. E ele viu algo muito interessante quando ele atendia a demanda médica de muitos que eram pobres, não apenas de ricos, mas muitos que eram pobres. E algo incomodava o seu coração, e esse foi um dos motivos do porquê Deus, então, agora o leva a abandonar a medicina e a ser pregador da palavra. Ele percebeu que as enfermidades daquelas pessoas, que as doenças que aquelas pessoas tinham, mesmo que tivesse o seu caráter fisiológico, mas a razão deles estarem naquele estado era por causa dos seus pecados, era por causa da sua avareza. Eles não sabiam, muitos que eram ricos perderam sua riqueza porque a crise econômica atingiu o país e eles não souberam lidar com a pobreza. Não souberam lidar com aquele momento de crise financeira na sua casa, porque eles não foram preparados para o dia da riqueza e para o dia da pobreza, e olhar para a mesa e dizer: se nós só temos água fervida com sal e batata cozinhada para almoço ou para janta, o Senhor seja louvado por isso. Eles não tinham essa concepção. E ele percebeu que tudo isso levava a eles a ficarem mais doentes do que eles já estavam. Mais terrível era no coração deles a arrogância soberba de não admitirem que tudo que estava acontecendo no seu país era por consequência dos pecados deles. Isso incomoda Martyn Lloyd-Jones. Ele diz: não é esse o problema do povo britânico. O problema do povo britânico é o pecado. Eles se afastaram de Deus. O nosso povo não está mais se curvando diante desse rei. E esse rei agora está trazendo o seu cetro de ferro e disciplinando severamente o nosso povo. Eu não preciso dizer muita coisa do que Deus está fazendo com o nosso país. Eu preciso dizer isso para vocês, lembrá-los de que o Senhor Deus, Ele está nos preparando para algo que talvez vai frustrar as nossas expectativas e esperanças em relação ao prazo de alguns meses. Se nós não entendermos que o nosso coração deve estar nesse rei, se nós não nos curvarmos diante do rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele pode frustrar as nossas expectativas, frustrar as nossas esperanças humanas, para que nós sejamos tratados e governados com o cetro de ferro do Senhor Jesus, para sermos disciplinados como varas no lombo do povo de Deus, porque eles são rebeldes, eles não têm ouvido a voz do Messias, quando simplesmente Ele está dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está revelado, o reino de Deus está entre vós, arrependei-vos dos vossos pecados.
eu tenho aqui uma última aplicação em lembrarmos que João Batista, ele ter pregado no deserto durante o seu ministério, nos remete à solicitude de Deus em levar a sua graciosa mensagem de salvação ao que estão em seus corações áridos, secos, necessitando de água para serem ressuscitados do seu estado de morte. Se chegamos agora no ponto em que não há saída para um povo que está sendo ajuizado pelo Senhor, que está sendo castigado pelo Senhor, como foi com o povo judeu, agora nós somos lembrados que quando Deus nos deixa nessa situação de sequidão no deserto, Ele agora vem com o seu mensageiro, transmitir agora a mensagem do seu rei, do seu libertador. Como o nosso aqui pregador João Batista, ele disse para povoados e vilarejos que ansiavam pelas profecias do Senhor Deus, que se fazia 400 anos mais que não ouviam. Se Jerusalém, meus irmãos, não se interessava pela palavra de Deus sobre o Messias, nos lugares mais longínquos e carentes, alguns poucos remanescentes clamavam por ouvir a voz do Senhor, para que eles tivessem o consolo por meio da sua palavra, como isso pode ser perceptível aí no verso 5. Da mesma forma, a nossa alma deve ser como o coração daqueles que caminham a uma distância considerável, enfrentando perigos, dificuldades, para ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem como maior prazer no seu coração, mais do que a própria comida, mais do que a própria bebida que Ele precisa para matar a sua sede. Ele tem a palavra do Senhor como a coisa que Ele mais estima para sobreviver nesse mundo, para que Ele não perca o caminho para o reino dos céus. É isso que você mais estima? Quão triste foi o Senhor ter calado a sua voz durante 400 anos. Meus irmãos, 400 anos passaram-se praticamente 5, 6 ou 7 gerações. E quão terrível é quando Deus também cala a sua voz, tirando do meio das pessoas, do meio dos seus ouvintes, os seus fiéis mensageiros. Isso é o que nós vamos precisar, mais do que qualquer outra medida que seja política, econômica, social no nosso país. Nós não vamos precisar de um presidente, apenas um presidente que seja honesto e que tenha coragem de melhorar as condições do nosso país. Mas o que mais nós vamos precisar daqui para frente são de pregadores fiéis da palavra de Deus, para que o povo seja alimentado no seu coração, com consolo e com a exortação do Messias. É disso que nós estamos precisando nesses dias. Quando Deus se cala, significa que o seu silêncio será como uma grande vara sobre os lombos dos seus ouvintes rebeldes e insolentes. Mesmo que a voz do Senhor troveje com raios e relâmpagos. Mesmo que o Senhor, Ele esbraveje conosco, ainda assim, meus irmãos, é melhor que ouçamos a sua voz do que não ouvir nada. Se Ele não falar, o homem estará condenado a ouvir apenas a voz do seu próprio coração corrupto e enganoso, que o levará à morte. E se isso acontecer, nós somos lembrados da esperança de que até que o Senhor suscite o Redentor, quando Ele primeiro deixa a terra seca, árida, o coração vazio, para que então, no tempo exato do Senhor, Ele suscite o Redentor, para que fale mais uma vez para nos livrar da morte. Amém.